Toda quarta-feira aqui no Mulher Demais a gente tem o quadro Seu Direito. E hoje o assunto é assédio sexual no ambiente de trabalho. A gente está conversando aqui com a advogada Daniela Tavares. E aí, doutora, tem vários relatos, várias perguntas importantes aqui no nosso WhatsApp, o 991050400. Mais uma telespectadora que pediu para não se identificar, o que é muito natural que aconteça, né? Da pessoa não querer se expor, e a gente vai seguir com esse compromisso aqui também. Essa telespectadora, porque ao longo do programa, né, da nossa entrevista, da nossa conversa, a gente falou muito sobre o assédio dentro do contexto funcionário, gerente, enfim, entre os colegas de trabalho. Mas essa pessoa disse que passou por assédio com um cliente. Foi o cliente que começou a mandar mensagens, comentários excessivos, mensagens fora do profissional no celular. Ela disse que é uma pessoa extremamente simpática e tem sempre quem confunde isso nos ambientes onde ela está. Ela conversou com o supervisor que deu total apoio e essa é a conduta mais indicada, né, doutora? Mas realmente pode acontecer de uma pessoa de fora confundir aquele contexto. E aí, o que é que pode ser feito? Perfeito. De fato, essas situações acontecem, como você bem falou. Roupa não é convite, o fato de uma mulher ser simpática não é convite, então o respeito sempre tem que ser prezado. Dentro do ambiente laboral, nós temos tipificado no Código Penal, né, no artigo 216A, o crime de assédio sexual. Então, o assédio sexual é um crime que ele só acontece no ambiente laboral. Quando nós falamos desse tipo de importunação, desse constrangimento, dessas investidas fora do ambiente laboral, né, nós já estamos falando do crime de importunação sexual. Então, pode acontecer também vindo do cliente ou de terceiros ou qualquer outra pessoa, né? Nesse caso, só não vai ser enquadrado como o assédio, mas a importunação sexual. E que bom que ela fez esse reporte para a empresa e a empresa realmente, né, conversou com esse cliente, enfim, tomou as medidas necessárias. Mas pode acontecer também em qualquer lugar. E aí o Código Penal já traz, né, a tipificação da importunação sexual. Isso acontece muito em festas, né? Em festas que alguém vem e toca e abraça de forma excessiva. Então, a importunação sexual existe, então é um crime, inclusive. Então, se ela se vir constrangida, ela pode, né, procurar delegacia e fazer todo o encaminhamento. Mas quando a gente fala de ambiente laboral, aí é o crime de assédio sexual. Muito bem. Vamos soltar mais uma telinha? A gente começou falando sobre toque. Tem essa telinha agora, onde a gente frisa a questão da chantagem. Por que eu pedi para trazer isso? Um telespectador que também não se identificou aqui no WhatsApp do Mulher Demais pergunta o seguinte: quando os funcionários sofrem assédio diretamente pelo gerente ou dono da empresa? Os funcionários se sentem humilhados, ameaçados diretamente, e esse proprietário pode até ameaçar sempre a multar o funcionário por tudo, tirar alguma quantia do salário. Não deixa de ser uma chantagem aí também, né, doutora? Sim, perfeito. A chantagem, dentro da perspectiva do assédio sexual, ele vai trazer justamente chantagear aquele funcionário, aquela funcionária, né, fazer promessas ou trazer ali penalidades com esse intuito sexual, né? O fato que ele trouxe realmente, ele se assemelha muito ao assédio moral no contexto geral, né? Porque o assédio sexual, ele é uma espécie de assédio moral. Então, esse tipo de metas abusivas, de cobranças excessivas, de humilhação de funcionário, é um assédio moral. Mas quando eu faço isso, humilho um funcionário, eu reduzo direitos com uma conotação sexual, eu estou trazendo aí, de fato, o assédio sexual. E aí é importante que o empregado faça o reporte. E eu sei que a dúvida dele é muito comum. Quando é meu gerente, quando é o dono, o que é que eu faço, né? Então, o ideal, o mundo ideal é que tivesse o reporte, né? Para que a empresa tomasse as medidas cabíveis. Quando não há, aí eu deixo a dica que é para a vida de todo mundo. Aqui eu saio de advogado e deixo a dica da vida. Nenhum trabalho vale a sua saúde mental. Sem dúvida. E então, física, porque pode, inclusive, entrar em outra seara aí, né, doutora? Começar com um toque, com a chantagem e depois sabe-se lá o que pode acontecer com essa pessoa, mas se você tem um relacionamento, isso trazer empate para o seu relacionamento, né? Então, assim, se a empresa não toma as medidas corretas, não pune, tem ciência, né? Não fique.
não permaneça. É um ambiente realmente, como o pessoal fala, muito tóxico, né? Utiliza muito essa palavra. Não vale a pena a sua saúde mental. Saia, você vai encontrar uma outra oportunidade. Sem dúvida. Vamos para mais uma telinha? Solta aí pra gente, por favor. Intimidação. Me parece que tá tudo meio que relacionado, né, doutora? Nem sempre vai vir uma só, ou uma de cada vez, ou uma progressão. Às vezes vem tudo junto mesmo. Exato, né? Perfeito. A intimidação ela acontece justamente quando há essa relação de hierarquia ou de superioridade. Então, é o gestor que está ali intimidando ou ameaçando para querer sair, para querer ter ali uma segunda proposta. Então, intimida, ameaça redução salarial, ameaça, né, fazer a demissão, justamente para que haja a obtenção dessa vantagem sexual que ele almeja. É uma forma de fragilizar a vítima. Acho que é importante falar aqui a pergunta do Carlos, né? Ele pergunta assim, quando o assunto é relacionado ao assédio, por que as pessoas só conseguem se reportar à mulher? Por que será? Será que é porque a grande maioria esmagadora das vítimas é mulher? Por essa, eu não gosto nem de chamar de cultura, mas talvez uma tradição, né? De que a mulher é um ser indefeso, é menor, mais frágil. E que também é mais fácil, né? De impor, de agredir, Exato. de assediar. Então, é por isso, né, doutora? Isso, Bruna, infelizmente. É por isso, Carlos. Acontece muito pouco com os homens, acontece muito pouco também, né, com o público do LGBTQIA+, mas acontece também, mas as mulheres, realmente, elas são as maiores vítimas do assédio sexual. A gente viu muitos relatos aqui, né, inclusive alguns nem consegui colocar aqui ao vivo para vocês, porque realmente foram muitos aqui no WhatsApp do Mulher Demais. Existem maneiras, o que as empresas podem fazer ou medidas a adotar para evitar esse tipo de conduta, de crime mesmo, né? Diante desse ambiente de trabalho, doutora. Perfeito, Bruna. Existem várias medidas que as empresas podem fazer justamente para evitar esse tipo de prática. E esse ano, ainda mais, foi publicada uma portaria do Ministério do Trabalho, a portaria 4.219, em março desse ano, trazendo justamente essas recomendações para as empresas, tá? Então, o primeiro ponto que a empresa precisa fazer é conscientizar os seus funcionários e a alta gestão e toda a liderança sobre o que é o assédio moral, sexual e todo tipo de violência no trabalho. Então, o primeiro ponto é essa conscientização. Existem empresas que nunca tocaram nesse assunto com os seus funcionários e com a sua equipe. Então, isso é um problema muito grande porque ele não sabe muitas vezes identificar o que é um assédio sexual. Então, o primeiro ponto é esse, conscientizar. A portaria traz também uma outra medida de a empresa estabelecer treinamentos periódicos sobre isso, exemplificar, utilizar o endomarketing, trazer conteúdos no e-mail, né, com imagens, olha, isso aqui é assédio, cuidado, não faça isso, não é permitido. A portaria traz também como recomendação a empresa elaborar códigos de ética e conduta. Então, trazendo ali as condutas que são permitidas e as condutas que são proibidas, porque todo mundo tem a sua cultura, você tem a sua cultura. Sim. E alguém pode ter uma cultura mais machista, né, realmente, e trazer esses elementos para um ambiente de trabalho, mas ali é o trabalho, ali não é onde ele vai estampar a cultura dele. Então, a empresa precisa ter muito bem claro qual é a sua cultura, o que é que ela defende, o que é que ela acredita, o que é que ela permite, o que é que ela proíbe. E a portaria traz também a necessidade desses treinamentos serem realizados a cada 12 meses. E um dos pontos também de suma importância é a criação de canais de denúncia. Sim. Né? Então, canais de denúncia anônimos, que sejam amplamente divulgados, para que as vítimas possam fazer esse reporte. Então, quando eu tenho uma empresa que ela é treinada, que a equipe é conscientizada sobre o que é, eu tenho um canal de denúncias que alguém vai receber aquela denúncia e não vai debochar, e não vai achar que aquilo é mimimi, mas vai realmente apurar, porque pode ser uma situação que gere uma gravidade ainda maior, eu tenho uma empresa que ela está ali efetivamente criando mecanismos para coibir essa prática. Muito bem. Eu conversei aqui com a advogada Daniela Tavares. Doutora, obrigada pela participação. Obrigada. Já combinamos a volta dela ao Mulher Demais. Muito em breve ela vai estar aqui com outras temáticas para vocês. Obrigada, viu? Boa quarta-feira. Obrigada, boa Até a próxima. Ainda falando sobre esse assunto, né, que o Carlos perguntou para a gente aqui no WhatsApp, porque normalmente a gente fala sobre a questão feminina. Ele trouxe aqui no WhatsApp do Mulher Demais um relato, né? Infelizmente ele foi vítima de assédio no ambiente de trabalho e de verdade aqui, me despindo do profissionalismo, da figura de jornalista, eu realmente sinto muito pelo que você passou, viu, Carlos? E eu espero de verdade, assim, que não se repita, mas realmente costuma ser uma exceção. O homem ser vítima de assédio no ambiente de trabalho costuma ser uma exceção, tá? Chegue pra cá, vaqueirinho, venha